Compadre, você sabia que um amigo meu me contou? Muito tempo atrás, não. Uns anos atrás. Uns anos seria hipocrisia. Há um ano atrás. Você sabia? Ué? Não sabia? Sério mesmo? Ele não te contou também? Porque já havia alguns malucos que ficaram sabendo disso que ele me contou. E não conforme com o que souberam, eles investigaram, foi atrás, eles não se limitaram na informação. E muita gente achava que informação e conhecimento é a mesma coisa. E lá no tal de Google, né? Lá tinha todo o conhecimento que eles precisavam saber.
Os sábios dessa era é quem sabe as coisas do Google. Um tal chamado Google. Ele me contou que um dia desse claro, onde a gente sai, bota a viola debaixo do braço, pega papel e caneta e vai ouvir o canto dos pássaros, o movimento dos corpos vindo de lá pra cá, de cá pra lá, onde a gente só para e sente a respiração, o ar entrando e saindo lentamente, onde a gente observa o caos, tudo muito acelerado, e a gente parado correndo mais do que eles, na velocidade da invenção. Ele me disse que nesse dia foi recolhido todo mundo dessa terra e levaram uma tal de fábrica, mas não é uma fábrica qualquer, era uma fábrica que tentava padronizar as pessoas. Agora vê se pode um negócio desse. Padronizar a criação, limitar a criação. E automaticamente as pessoas foram se igualando na maneira de se vestir, nos comentários corriqueiros, sem pensar, sem forçar um pensamento, sem instigar. As pessoas não tinham tempo para se afetar. Vê se pode. E alguns malucos como eu, e até como vocês também, uns caras que se chamavam Deleuze, Foucault, Guattari, Castrup, dias assim que nos atravessa. Eu não acreditei. Tinha que haver alguma invenção naquelas pessoas. E eu descobri, eu venho descobrindo, que é só a pessoa querer se afetar, querer experimentar artesanalmente as experiências dessa vida. Mas como é que pode a pessoa não se maravilhar, não se afetar, seja de uma maneira bela, como alguma dessas poesias de Manuel de Barros, de Ferreira Goulart, ou incômodo, e trazer aquele incômodo uma potência, tirar até da morte a sua singularidade, o seu desconforto. Só sei que foi assim, num dia como esse, como aquele que eu parei no tempo. Se isso é possível, parar no tempo. Eu percebi que as pessoas estão muito
muito preocupada com o tempo cronológico, o tempo desses relógios modernos, digitais, e não o tempo que dá para mais uma espinha crescer, para um dente cair ou nascer, o tempo do pôr do sol, do amanhecer da natureza. Eu só sei que não é aquilo, que não é o macro, que é a unidade, que é a singularidade, porque a beleza da criação está na singularidade, está na sua particularidade, está naquilo que é único. Seja um lirismo, um instinto de revolução, de mudança, de calmaria, seja nas pernas tortas, nos cabelos encaracolados de alguma morena, de algum moreno, seja nos olhos claros, escuros, amarelos, mas que seja, porque não ser nada cansa, e cansa-me não ser. Então vamos ser alguma coisa, só ser, e sempre fazendo de novo, como aquela criança teimosa, inquieta, que fala de novo. Vamos ser. Seja qualquer que seja ele, mas vamos ser. Só sei que não é aquilo, é a unidade. Eu sei que foi assim que ele me contou.